Olá, hoje nós vamos falar de um outro assunto. No último domingo, encerraram-se as eleições de segundo turno nas cidades com essa possibilidade. Então, passadas as eleições, podemos falar um pouquinho de política. Você certamente votou. E se ainda não alcançou os 16 anos ou a obrigação de votar, certamente vai votar mais adiante. Mas você votou, deve ter votado num candidato a vereador, num candidato a prefeito. E por N razões você escolheu este ou aquele. Mas o que eu quero falar não é se este é melhor ou aquele era melhor, se este era pior ou aquele era pior. Se tinha uma boa alternativa no seu município ou se não tinha uma boa alternativa. O que eu quero falar é como é que acontece a política, é como se faz política, a importância da política, mesmo nesse momento quando todos nós, em certo sentido, estamos com alguma rejeição, insatisfação, descontentamento, digamos, com uma imagem bastante negativa da política e dos políticos. Não é a primeira vez na história que isso acontece. Eu me recordo do descrédito, da crítica que se fazia, por exemplo, antes da abertura política no Brasil, no período militar, que se criticava o modelo autoritário. E, portanto, os políticos eram questionados como se fossem adesistas, como se compactuassem com práticas impróprias, indesejáveis, de perseguição, inclusive as acusações relativas a todo o problema que gerou mais tarde a anistia em função da perseguição dos presos, dos torturados, dos exílios que foram promovidos. Em 1986, quando foi feita a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, ela aconteceu dentro, digamos, do contexto de um plano econômico conhecido como Plano Cruzado. E naquele momento o entusiasmo era tanto que o apreço pela política, o interesse pela participação política das pessoas era muito elevado. Naquele momento os políticos eram muito valorizados. A eleição motivou e movimentou toda a sociedade brasileira praticamente. Mas logo depois, com o fim do Plano Cruzado, houve uma frustração grande. E quando demorou um pouco o trabalho de conclusão da Assembleia Nacional Constituinte, me lembro também, as pessoas começaram a questionar, desacreditando até de que poderia se concluir o trabalho ou do resultado que ia ser obtido. Porque iam aparecendo também as interveniências de interesses, de lobistas, digamos, e fragilidades que eram apontadas através da mídia. Então, desde lá até hoje, passados 20 anos, quem tem a idade e já é eleitor desde a época, deve ter observado como a política tem variado em termos de imagem e de credibilidade. Nestes 20 anos, talvez tenhamos chegado num dos pontos mais críticos da imagem da política. Porque, afinal, não faz muito tempo, no Congresso Nacional, se fez todo o questionamento sobre, lá atrás, um pouco chamado os anões do orçamento. Mais recentemente, no governo atual, se falava do problema dos deputados, isso, de mensalão e de outras práticas. E hoje em dia a gente vê toda hora denúncias, acusações, etc., formuladas por pessoas no debate político e até mesmo investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e de outros órgãos. Então, num ambiente desse, ainda mais quando vivemos uma crise econômica e que em alguns lugares do mundo está provocando a quebra de bancos, sistema financeiro, de empresas, em que mesmo no Brasil se dizia, olha, a crise vai chegar mais tarde, talvez no ano que vem, e já se soube que o governo teve que entrar com mais de 20 bilhões de reais para manter o equilíbrio, digamos, da oferta de dinheiro e a estabilidade das nossas organizações, e é louvável que tenham sido tomadas essas providências, significa que estamos atentos. Estamos vivendo uma época de bastante descrédito e desconfiança das pessoas nas instituições e certamente até das pessoas em relação às pessoas, porque hoje em dia é um problema, em quem confiar.
Então, voltemos ao caso, na política. Em quem se pode confiar hoje? Qual é o partido? Qual é o melhor partido? Eu pergunto. Ah, os políticos são todos ruins? Não, não são. Tem muito político sério, competente e bom, mas nem sempre é aquele que tem o espaço para se expressar à mídia, nem sempre é aquele que tem o recurso financeiro para poder fazer uma campanha adequada. Né? Então a política tem que ser entendida também, em parte, pelo menos, como expressão dos interesses consolidados ou não da sociedade, do movimento da sociedade. No passado, nós tivemos uma presença maior, por exemplo, da atividade sindical. Quão fortes não foram os sindicatos de trabalhadores, dos bancários aos trabalhadores rurais? Até bem pouco tempo, o próprio movimento dos trabalhadores sem terra parecia ser um movimento de força superior a um partido político de médio e grande porte. Hoje quase não se vê mais falar. Será que é porque os líderes estão no governo, com bons empregos? Será que é porque aquela forma de luta está desgastada? Né? Será que é porque, tendo elegido representantes, inclusive no Parlamento Federal, não conseguiram fazer as transformações esperadas e com isso vão se frustrando as pessoas e os grupos? Então eu queria hoje falar um pouquinho mais de política para dizer o seguinte: política é coisa boa e é para ser coisa séria. Mas assim como na sociedade nós temos problemas, temos quem falsifica, quem sonega, quem rouba, quem provoca crime, quem engana, quem distorce a verdade dos fatos, isso às vezes também está transportado para dentro das organizações, inclusive de partidos e no agir político. Então é normal, a meu juízo, que tenhamos às vezes maus políticos junto com os bons, e quando a gente olha, vê mais o que o mal fez do que o bom fez. É isso? E é nesse sentido que requer de nós todos sempre muita muito cuidado, muito zelo para examinar, para poder fazer o discernimento. E eu espero que cada um de nós tenha feito a melhor escolha para prefeito e para vereador nessas eleições municipais, e não só a melhor escolha do ponto de vista dos próprios interesses, mas do ponto de vista do que chamamos hoje cidadania, do que chamamos hoje a responsabilidade social, daqueles que podemos dizer o seguinte: nós que temos que entender que estaremos melhor quanto melhor esteja toda a sociedade. Então já não se pode mais votar e trabalhar para um político porque ele vai pegar alguma coisa em particular. Nós temos que trabalhar e eleger representantes que possam ter a visão dos problemas e das necessidades de toda a sociedade. E tendo sido eleitos, cabe a nós fazer outra parte da cidadania, que é a parte de acompanhar, que é a parte de fiscalizar, de verificar como é que gasta o recurso público, de ver quais são os projetos que são elaborados, e ver, inclusive, se na prática vai ser coerente com o discurso, isto é, se aquilo que foi prometido vai ser depois executado, ou se era apenas uma promessa para levar o nosso voto, né? E às vezes depois, na próxima eleição, inventar uma desculpa, achar um culpado por não ter feito. Voltamos depois do intervalo.